Acho que foi. Então, mais uma vez, boa noite. Sejam bem-vindas ao primeiro encontro do Clube do Livro, da coletiva Nízia Floresta. E é do que se trata esse clube, né? O objetivo dele, primordial, é fortalecer a rede de apoio entre mulheres através da partilha de histórias e informações, buscando transformar conhecimento técnico em vivência compartilhada, conectar e inspirar através da vulnerabilidade e dar visibilidade às autoras e atrair novas vozes para a coletiva. Qual será a obra, né? Já que estamos falando de um clube do livro. A obra será o resgate da primeira à terceira coletânea e um mergulho nos bastidores dessas histórias reais que deram origem aos artigos publicados. E aí eu vou propor um centramento já, mas antes disso, gostaria de explicar como que vai ser esse cronograma, até para vocês entenderem, né, como que vai funcionar esse nossa 1h30, digamos aqui. Então, já damos as boas-vindas, vamos fazer o centramento, e aí como que vai funcionar esse segundo momento? A leitura do artigo, com perguntas para a Ana, né, eu fiz uma releitura desse artigo dela, achei interessante algumas partes e propus algumas perguntas para ela apresentar aqui, assim como vocês também podem, né, no momento da partilha, podem fazer essas perguntas que eu acredito que é o que mais vai agregar aqui, essa conexão nessa rede, a esse momento, né, que será o terceiro momento da partilha. Se der tempo, a depender, a gente faz um exercício sistêmico aqui, é opcional, e considerações finais para os demais encontros. Então, eu gostaria só de propor a vocês, a gente, né, passou o dia todo aí trabalhando nas atividades, nas tarefas, um momento, um centramento inicial, só 3 respirações, é mais para nosso corpo entender que agora a nossa mente vai ficar aqui conectada com o que nós temos a receber, né, nesta noite. Então, respira, centra, concentra, 3 respirações, estado de presença plena, vamos lá. Foi, todo mundo chegou, então vamos lá. Ana, agora com você, vou compartilhar aqui a tela, tá, do artigo, quem quiser ir acompanhando, e passar a palavra para você. Tá certo, vamos lá. Você não vai colocar a tela do artigo para as meninas? Para quem todas têm o título, não, né? Eu cheguei a passar um artigo hoje. A tela não está compartilhada. Vai aparecer agora. Pronto. Só voltar aqui para o início, que eu estava utilizando. O tamanho tá bom para vocês? Tá ótimo. Para mim tá ótimo. Ok, então vamos lá. Com essa senhora, jovem senhora maravilhosa aqui. Horrorosa essa foto. Então, vamos lá. Começa com a minha apresentação, né? Que eu sou gaúcha de São Sebastião do Caí, sou filha de militar, um major da reserva da aeronáutica em memória. Minha mãe já é falecida também, em memória. Sou defensora pública estadual, coordenadora da coletiva Nízia Floresta, ex-coordenadora do NUDEM, da Defensoria Pública, ex-coordenadora da Comissão de Direitos da Mulher do CONDEG, que é um órgão nacional da Defensoria Pública, ex-membro da Comissão de Direitos da Mulher da ANADEP, que é a Associação Nacional de Defensores Públicos, e, né, permaneço coordenadora. Depois a gente vem para a parte dos méritos. Esses méritos são os meus, né, e os da coletiva, né, que o primeiro mérito que eu recebi foi o título de cidadã natalense de Eldiane Macedo, no dia 13 de outubro de 2016, na Câmara Municipal de Natal. Aliás, foi realizado na polícia, onde eu também recebi o diploma Capitão PM Marinha Régia Galhardo Rocha, no dia 10 de março de 2017. Depois tive uma homenagem pela passagem dos 10 anos da Lei Maria da Penha na Assembleia, recebi também um título. Depois eu recebi o título de cidadã norte-riograndense, em 11 de maio
de 2017, com muito orgulho, eu me considero mais norte-riograndense do que gaúcha, porque hoje eu estou aqui e vivo aqui e não pretendo sair daqui. Amo a minha cidade, mas amo estar aqui no Rio Grande do Norte. Depois disso, a gente teve a medalha Nísia Floresta, a participação pelo projeto Maria da Penha vai às escolas, em 2017. Nós fomos a 13 municípios do estado do Rio Grande do Norte, fora aqui em Natal. Depois, Mulheres que Inspiram, depois da Mulher Advogada, depois Relevantes Serviços Prestados pela Câmara Municipal de Natal, homenagem ao Dia do Defensor Público, homenagem à amiga da Patrulha Maria da Penha. Depois dos méritos da coletiva. A coletiva recebeu a comenda Júlia Alves Barbosa, em meu nome, e recebeu uma homenagem do dia 8 de março pela Assembleia Legislativa também em meu nome. E o artigo ele começa falando do que acontece, do que a gente sabe que acontece nos lares. O silêncio, as lágrimas, a dor, as almas marcadas depois de toda a violência, né? E os filhos chorando, as mães morrendo, e eles seguindo como seres incompletos. Bom, o título que eu escolhi, porque foi a minha luta sempre, né, no tempo que eu estive à frente da coordenação, foi a tentativa de construir a equidade, porque a equidade ela vai além da igualdade. A igualdade é nós estarmos todas em um tablado, uma ser mais alta que a outra, uma conseguir ver mais coisas que a outra. Isso é igualdade. A equidade é quando eu coloco todas na mesma altura, podendo vê-las da mesma forma. Então, equidade é mais do que igualdade. E a gente precisa integrar a rede. Isso é uma coisa que a gente busca até hoje, porque a rede ela puxa, e hoje ela está puxando muito. Cada órgão puxa para o seu lado, e a gente não consegue mais integrar como até 2018 a gente integrava ações. Até 2018, quando tinha o 8 de março, quando tinha o Maria da Penha vai às escolas, quando a gente tinha o Agosto Lilás, quando a gente tinha os dias de ativismo, a rede se unia e cada uma marcava a data para que todas pudessem participar de todos os eventos. Hoje não é assim, então é marcado evento em cima de evento. Então, eu começo falando sobre a sujeição completa e absoluta das mulheres, até o seu reconhecimento, né? Quando começou? Na ancestralidade. A primeira imagem que nós temos de uma mulher é uma mulher sendo puxada pelos cabelos com um homem com um porrete que a abate, né? Porque ela queria romper os padrões machistas que já existiam naquela época. Dali, a gente passa para a Idade Média, com as mulheres que queriam evoluir, e nessa evolução, elas eram queimadas e chamadas de bruxas, porque elas queriam tirar o domínio do patriarcado e elas eram perigosas para o sistema patriarcal. Até 1789, quando tem a Declaração dos Direitos da Mulher e Cidadã. Depois chegamos ao iluminismo, aos movimentos sufragistas. O iluminismo já vem com todas as autoras, né, chegando e trazendo as suas histórias. E no Brasil, a partir de 77, a gente tem o direito ao desquite, ao divórcio, a mulher deixa de ser relativamente capaz para ser absolutamente capaz. Entretanto, somente lá para os idos de 1980, chega para nós o poder familiar, o poder patriarcal, ele continua, embora a mulher antes já tivesse adquirido alguns direitos. Essa é uma herança histórica do patriarcado estrutural violento
no nosso país, em nossas cidades e pelo mundo inteiro, como continua agora nesse momento, né? Quantas mulheres vieram antes de nós que não tiveram suas histórias registradas? Essa é a razão do registro da coletânea, por causa da contemporaneidade, porque nós precisamos contar nossas histórias, porque os homens contam as histórias deles todos os dias, mas se nós não contarmos, nós vamos passar por aqui e nossas histórias não serão contadas. Por isso é tão importante esse resgate da coletânea com das histórias de todas essas mulheres que estão aqui. Então, em 2014, eu assumi a coordenação do NUDEM e comecei a participar da luta, né, das mulheres, e eu via que era muita palestra, muito encontro, muito se falava, mas nada se fazia. E eu queria mais, eu queria ação, eu queria muito mais. Então, eu procurei, através da Defensoria Pública, com o projeto Mulher Viver com Dignidade, trazer as realidades populacionais, e em 13 edições até 2018, nós atendemos mais de 23 mil pessoas, entre homens e mulheres, que tiveram a dignidade, puderam ter sua carteira de identidade, puderam fazer várias consultas, várias aulas de educação em direitos, tanto em Natal como em municípios circunvizinhos. Criamos em 13 cidades do estado do Rio Grande do Norte as salas Lilazes, e depois do nosso projeto, que envolvia, como envolve esse dia D, vários atendimentos, depois a gente tinha uma reunião na Câmara Municipal, onde deixávamos encaminhamentos aos prefeitos das cidades para que eles criassem Patrulha Maria da Penha, Botão do Pânico, tudo isso para que as mulheres pudessem acessar aos direitos que tinham. E é muito interessante, quando a gente chegou em Santana do Seridó, lá perto de Equador, é uma cidade que ninguém é desempregado, todas as pessoas são empregadas, e tem várias facções, não facções criminosas, facções de costura. E aí nós saímos falando em todos os lugares sobre os direitos das mulheres, e o delegado, na hora da nossa audiência pública, disse: aqui não tem violência doméstica, não. Aí, quando a gente começava a conversar com as mulheres e explicar o que era violência doméstica, as mulheres começaram a se ligar, porque elas eram totalmente emancipadas e tinham seu poder aquisitivo e podiam ter a sua dignidade, mas não tinham porque não sabiam. E aí, uma semana que a gente saiu de lá, explodiram as queixas de violência doméstica, e a gente criou a Sala Lilás, e a gente precisou dar um suporte à assistência social do município, porque a gente não mandava as mulheres para a delegacia, a gente mandava as mulheres para a assistência social do município, para que os maridos não soubessem que elas estavam indo denunciar, porque isso é muito importante quando você vai lidar com essa causa em municípios, porque a fofoca chega rápido, quem vai na delegacia, todo mundo fica sabendo, sabe onde a mulher mora, e facilmente ela vai ser morta, né? Aí, pioneiramente, criamos no estado do Rio Grande do Norte o primeiro curso de defensoras populares para mulheres de comunidade, que até hoje continuam conosco, né? E me coloco sempre à disposição, estou dentro dos grupos, né? Depois o projeto Maria da Penha vai às escolas, que estivemos em escola também de mais de 10 municípios, e como é essa realidade nos municípios, e como é importante esse projeto que vai às escolas, que vai a hospitais, que vai a todos os lugares. Porque com a nossa fala, a gente via crianças dizendo: tia, você precisa ir na minha casa, porque na minha casa está acontecendo isso. Então, a gente procurava resgatar
a nossa história, resgatar a esperança de esperançar das pessoas para que elas não desistissem de sonhar e de buscar uma vida sem violência. Estávamos, então, no nosso jantar de despedida, como eu já disse, e unidas criamos a coletiva Nísia Floresta, 2018, 14 de julho, no restaurante Camarões. Nesse momento, nós criamos uma carta de princípios através de equidade, dignidade e cidadania, e construindo, né, essa rede que vem há 8 anos, completaremos no dia 14 de julho, né? E essa união, ela fala de feminismos e interseccionalidades de feminismos e um estado de coisas inconstitucional em relação às mulheres no nosso mundo, né? Que a desigualdade de gênero, ela é estrutural, porque nunca um homem vai achar que você é capaz de assumir o que ele assume com a mesma capacidade que ele tem. Mas a gente está se colocando no nosso lugar e nós estamos assumindo o nosso lugar e com grande diferença, porque a mulher ela tem uma sensibilidade muito maior do que o homem. Então, a gente está tentando mudar essa ordem de coisas desigual, igualando homens e mulheres. Mas já foi feita uma pesquisa, e eu sinto muito em dizer que possivelmente demorará 80 anos para a gente chegar nessa igualdade que a gente espera, porque agora o que a gente está vendo é a não aceitação, a violência explodindo, né, em razão de tudo isso, mas nós somos um grupo de mulheres refletindo sobre questões relacionadas aos nossos direitos, aos direitos das mulheres que não têm condições, ao desenvolvimento e corrigindo, diminuindo essas assimetrias, que são diferenças de gênero, considerando as interseccionalidades, o que significa a raça, a cor, a etnia, os tipos de feminismo, né? Porque a gente tem vários tipos de feminismos. A gente tem um feminismo bem forte, que não é o feminismo que a gente trabalha aqui, que o nosso feminismo que a gente trabalha na coletiva é um feminismo de igualdade, buscando a todas o fortalecimento, não desigualando ninguém, embora eu sinta que dentro da coletiva as poucas falam. E a gente precisa ampliar e estimular o debate, a reflexão de mulheres de todo o estado, por isso que hoje a gente tem aqui pessoas que não são só de Natal, que são de outros municípios, né? E quem sabe a gente vai alçar e conseguir chegar a todo o país, fortalecendo essa participação de mulheres e com o registro do nosso estatuto, quem sabe a gente vai conseguir ter um tipo de atendimento mais acessível, porque do jeito que nós estamos, a gente tem um atendimento que o que é? Dentro da coletiva, a gente tem a rede. Então, a gente consegue rapidamente se mobilizar e efetivar os direitos das mulheres que estão em vulnerabilidade. Então, o que, que a gente pede? Sororidade, o que é isso? É irmandade, é não querer uma passar por cima da outra. A gente pede sororidade, o que é isso? Sentir a dor da outra, saber que a outra está sofrendo, eu não estou, mas ela está, e a gente precisa. E a gente sofre todos os dias, porque a gente vê o machismo como ele é estrutural, ele nos atinge de qualquer forma, em vários de qualquer forma e de várias formas. Ansiamos levar a luta além das escolas, para igrejas, hospitais, instituições, quartéis, polícias, para a própria rede, que não está capacitada para o acolhimento. Nós temos, até hoje, né, apenas essa casa-abrigo em Natal e a casa-abrigo em Mossoró. A casa-abrigo de Natal é do município de Natal,
para 30 mulheres, o que é totalmente insuficiente, e a Casa Abrigo Estadual em Mossoró. Então, essa é uma luta que a gente vai ter que travar, e talvez travar com instrumentos diferentes, com ações judiciais, ações civis públicas, pedindo ao Estado que assuma a sua obrigação de fazer, porque a gente precisa, pelo menos, ter uma casa dessas estruturada em cada região do nosso estado, né? Então, somos mulheres diversas e temos que respeitar a nossa diversidade dentro dessa coletiva. O debate e reflexão é tudo sobre realidade da mulher, e não evitar de todo jeito a apologia a qualquer tipo de violência, porque a gente criou, a imprensa criou uma, é, um sensacionalismo na exposição dos casos, e esse sensacionalismo ele está gerando um efeito invertido, que é chamado efeito Werther em inglês, e que eu chamo de efeito bumerangue, que significa, em vez de a imprensa estar ajudando, ela está criando monstros maiores, porque na hora do sensacionalismo e na hora que a gente joga as imagens, a gente está fazendo com que homens, como Red Pill, como outros grupos, estejam repetindo esses comportamentos. Mulher, você não vou lhe dar 61 socos, não, eu vou lhe dar 100. Mulher, eu não vou lhe jogar do carro, não, eu vou passar por cima de você com o meu carro. Então, a gente tem que tentar chegar a essa imprensa, chegar a essa população e mudar. Eu falo desde 2014 sobre um fluxograma de atendimento, que a gente precisa ter um esquema colocado para todas as mulheres saber aonde elas entram e por onde elas saem. Elas não têm condições de ficar rodando. Se ela sai e chega na delegacia e ela recebe um não, dali ela volta e depois ela morre. Eu tive um caso desses, de uma pessoa que me ligou, um policial militar, que uma tia estava sofrendo agressões e ele a levou a DPGRAM, porque na época tinha uma sala lilás lá. Entretanto, foi criada uma política de especialização das DEANs. E nessa especialização das DEANs, foi proibido que outra delegacia que não fosse a DEAN recebesse mulheres. E o que aconteceu com essa mulher? Ela não quis entrar na viatura para ir até a Zona Norte, porque só da Zona Norte fariam 24 horas. Ela voltou para casa. 2 dias depois, ela foi morta por esse homem, depois de espancada. Então, a gente precisa criar organismos de proteção à mulher e órgãos de políticas públicas para mulheres, como a gente tinha antes uma, um, um link de acesso direto para o governo do Estado para denunciar aonde estava a violência e quais são as violências. Uma ferramenta que ajudava muito até na questão da estatística de tudo isso. E a gente precisa criar a discussão reflexiva com todos os atores. O que eu quis dizer isso aqui? Tem que ter grupo reflexivo para homem preventivo e para mulher preventivo. E esse texto é para todas as mulheres machucadas demais para reagirem, com medo demais para acusarem, pobres demais para irem embora. Isso é um texto que tem de um autor desconhecido. E eu afirmo que a busca pelo fim da violência, ele perpassa pela união de todos e pelo amor, pela construção da paz, como diz Valéria Laranjeiras, né? Porque o amor verdadeiro nunca fará uma mulher sofrer. E quantas músicas a gente vê de sertanejos e de músicas atuais dizendo que o amor tem que deixar você sofrer. O amor não faz você sofrer. O amor é
o cuidado. Quem ama, cuida, mas olhe que o cuidado excessivo não é amor, é controle. Então, o amor é a antítese da dor ou da violência. E essa frase é minha, que a violência está além da dignidade. A gente tem que chegar na dignidade, né? E para poder não ter violência, porque antes tem a violência. E eu chamo a todas para juntas somarmos vozes para essa luta. E foi assim que eu construí esse artigo. Isso aí, fantástico. Antes de abrir para partilha e parar a gravação, né? Eu vi que Selma entrou aí, seja bem-vinda. Eu formatei algumas perguntas aqui para a Ana, até já compartilhei um pouco dela, mas para a gente, as situações que ela trouxe em um artigo. E eu vou compartilhar aqui com vocês. Ana, no artigo você cita seus pais, suas origens, né? Você é gaúcha, É, e como a força da sua história familiar te deu esse suporte para a criação, né? Desse movimento da coletiva Nísia Floresta. Como que a sua história se conecta com a coletiva? eu acho que a nossa história nos ensina muitas coisas. E na nossa história nós não vimos só coisas boas. Então, eu não vi na minha vida só coisa boa. Eu vi as coisas boas e as coisas más, e o que elas proporcionavam para mim, enquanto ser humano. E eu consegui discernir e dizer que eu não queria isso para mim. O que eu queria e o que eu não queria. E eu me casei muito nova, com 20 anos. Meu marido era militar, eu fui morar no Sul. E um dia ele chegou para mim, quando eu estava voltando de Natal com a minha segunda filha, com 30 dias, ele disse: a partir de hoje, eu não danço com você de rosto colado, a partir de hoje eu não lhe beijo mais na boca. Aí eu olhei para ele e disse: você está olhando para mim? Primeiro eu, segundo eu, milésimo eu, depois meus filhos. E você vai vir lá no fim, mas no fim do mundo mesmo. E a partir de hoje você não é mais o meu marido. Eu estava com uma criança de 30 dias no meu colo e um filho de 1 ano e 3 meses. Então, eu tomei a minha decisão e fui para o Rio Grande do Sul, e nessa hora eu não tive apoio da minha mãe, porque a minha mãe, ela entendia que eu deveria permanecer com meu marido, porque eu tinha que criar meus filhos. E meu pai foi quem me deu a mão e foi lá e me trouxe de tudo isso, né? E a partir daí, quando eu cheguei, ele disse: eu não tinha emprego, eu não tinha terminado minha faculdade, eu não tinha nada, eu tinha uma pensão, e o meu advogado lá foi o ministro Nelson Jobim, na época, que era um dos melhores advogados de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e ele, quando eu cheguei aqui, eu disse: pai, eu vou trabalhar. Ele disse: você vai trabalhar onde? Eu disse: olha, o emprego que eu achei foi numa boutique. E meu pai disse: não, filha minha não trabalha em boutique. Eu disse: como? O senhor vai pagar as minhas contas? Ele disse: não. Ele disse: pois então, filha sua trabalha sim em boutique. E aí, da boutique, eu fui para a Petrobras e tive 1000 percalços, porque eu cheguei lá e o engenheiro que me recebeu na firma contratada disse: olha, você sabe datilografia? Eu disse: sei. Mentira, eu não sabia nada. Aí ele pegou, me passou um texto de 2 laudas e disse: fique aí o final de semana fazendo. E eu tive que passar o final de semana realmente inteiro para conseguir, porque ainda eram aquelas máquinas que tinham aquele corretor, e o texto tinha que sair completo na segunda-feira, porque eu tinha mentido, né, para conseguir o emprego. E consegui meu emprego, e de lá fiz o concurso, passei para assistente, né, na Petrobras, e depois passei para advogada da Petrobras. E olha que só ainda o que aconteceu, né? E aí 5 anos passaram e eu conheci o meu marido na minha festa de despedida, porque eu tinha passado no concurso para advogado da Petrobras, e o superintendente daqui disse para mim:
olha, você quer ficar em Natal? Quando eu cheguei de Salvador, eu ia para Salvador. Aí eu disse, não, eu quero ir embora de Natal, não aguento mais Natal. Aí conheci meu marido na minha festa de despedida. Aí voltei lá e disse, ei, será que eu posso ficar em Natal? Ele disse, não, agora você vai para Salvador, que eu não quero mais você aqui, não. Aí eu tive que pedir demissão com 2 filhos, casei, vou completar 38 anos de casada, num relacionamento que é o relacionamento que, se eu não tivesse tido a coragem de fazer o que eu fiz, eu não chegaria aonde eu cheguei. Então, eu tive apoio para estudar, para fazer, empreender. Eu fui dona de loja, de empório, de várias coisas. E depois da Constituição de 88, eu ainda voltei, estudei tudo, passei no concurso para defensora pública e estou aqui. Então, assim, você tem que saber dizer não na hora de dizer não para poder você ter o amor que você merece, porque o amor, ele, ele é difícil, ele não é fácil de conseguir. Você precisa ter coragem para amar, porque se você não tiver coragem, você vai ficar com a porcaria, tá? Você vai ficar com a violência, você vai ficar com o medo, sabe? Mas a gente tem que arregaçar a manga e ir para a luta. E Não estou ouvindo, Lívia. porque deu uma travadinha aqui. Está ouvindo agora, né? Estou. Uma última pergunta para passar para o grupo. O que você diria para a Ana Lúcia, talvez a criança, ou a Ana Lúcia nessa versão aí anterior, que talvez ela não soubesse a voz que ela se tornaria hoje para outras mulheres. Então, o que você, a Ana Lúcia de hoje, diria para essas versões anteriores? Eu diria para ela, e como eu agi, né, quando eu precisei agir, coragem. Coragem sempre. Amor, sabe? Buscar o amor, buscar a luz, porque eu sempre ando com a luz, eu não ando na escuridão, de jeito nenhum. Se eu tiver um dia muito ruim, eu preciso chorar um dia, mas no outro dia eu tenho que levantar e caminhar. Eu não posso ficar, entendeu? Então, se a gente está nesse mundo, eu também acredito em Deus e peço licença a quem não acredita. Então, eu acho que se nós estamos aqui, nós temos um propósito. E esse propósito tem que ser perseguido, sempre. Então, a minha luta é por isso, é propósito, é busca, é luz. Assim. Muito obrigada, Núcia, pela sua partilha. Para quem está assistindo gravado, ficamos por aqui e vou facultar a palavra aí para o grupo. Deixa eu só pausar aqui.